considerações eu acho interessantes, Caivano. Olha, não se tem mais do que atos preparatórios. É o que ele diz em resumo. Isso. Ideias orais ou escritas não são puníveis se o crime não chega a ser executado. Perfeito. Cita Nelson Ingria, cita a história inteira do STF e toda a doutrina mundial. É claro que... E já fez a tese dele para o ralo. Agora, se ninguém tivesse percebido, não é, esta criatividade do PGR, se o PGR tivesse conseguido emplacar que organização criminosa pode ser para crime determinado, e não pode, porque a lei diz que não é só para indeterminado, ele tentou ajambrar o problema de organização de pessoas de maneira perene, estruturada para o cometimento de crimes indeterminados, de infrações indeterminadas, cujas penas mínimas sejam maiores que 4, cujas penas máximas sejam maiores que 4 anos. Como depredação dá no máximo 3, tanto do público quanto do tombado, e como a abolição do Estado Democrático de Direito, o mínimo é 4, mas é um crime só, ele tentou trazer outro de 4 também. Tentou trazer outro de 4 também. Ficou bom, hein? Ficou bom. Ele foi puxando asnos, ele veio encantando asnos, porque ele puxou 2 de 4. Perfeito. E aí, mas ele traz o seguinte, essas considerações eu acho interessantes, Caivano. Olha, não se tem mais do que atos preparatórios. É o que ele diz em resumo. Isso. Ideias orais ou escritas não são puníveis se o crime não chega a ser executado. Perfeito. Cita Nelson Ingria, cita a história inteira do STF e toda a doutrina mundial. É claro que não a soviética. Ele diz também, se não for um ato preparatório, no máximo, isso com relação ao Bolsonaro, é uma tentativa de arrependimento eficaz. E porque não produziu resultado danoso nenhum, não pode ser punido. E a tentativa com arrependimento eficaz não pode ser desestimulada em nome da política penal. Ele também fala, se não for ato preparatório, que não pode ser punido, se não for tentativa com arrependimento eficaz, trata-se de uma tentativa também não punível, porque foi através de meios impossíveis. Crime impossível, artigo 17. Crime impossível. Aí ele diz ainda mais. O início da execução, no qual reside a tentativa, o perigo ao bem jurídico tutelado torna-se imediato com a aceitação do resultado injusto pelo executor. Então, não tem como eu, meses atrás, ter tentado, se eu não tiver tornado o risco, a abolição do Estado Democrático de Direito imediata. E não é assim. Aí ele diz também que o PGR fala em dolo superveniente, que é uma coisa que não existe para esse caso. O PGR faz considerações vagas e abstratas. O tipo não inclui modalidade omissiva. Nem pode, quando não existe, para o denunciado, a obrigatoriedade legal do dever de agir, que é a posição de garante. E com isso ele aponta o dedo para quem? Flávio Dino, Sim. Alexandre de Moraes. Olha o que vocês estão fazendo. Exato. Eles têm a posição de garante. O Dino era ministro da Segurança Pública, além da Justiça. Ele cita até omissão, né? Crime por omissão, Exato. a determinada altura. Se existe crime na modalidade omissiva aqui, os únicos que poderiam ser responsabilizados é quem tinha a posição de garante. Isso. E quem tinha a posição de garante era mais o Dino do que o Bolsonaro. Sim, sem dúvida alguma. Mas, né, o Fux, ele diz que o PGR, o Paulo Gonet, não demonstrou a posição de garante nem de Bolsonaro nem dos outros réus. Muito pelo contrário.
Ele mostrou a preocupação dos outros réus. Isso, citou Anderson Torres, né? Com a defesa do patrimônio, dos prédios. O Fux, ainda no seu voto, ele assumiu que não entendeu a narrativa do Paulo Gonet da PGR. Não entendeu porque é problemática, tem falhas argumentativas, ela é contraditória e absolutamente insuficiente quanto à tipicidade das condutas. Inclusive, ele chega a citar, a uma determinada altura, nisso tudo, da questão da reunião, né? Do direito à reunião na frente dos quartéis. Exato. Que não pode ser considerado crime, e que o PGR cita inúmeras vezes, considerando como se crime fosse. E você tem o direito constitucional de associar-se. Então, o que o Luiz Fux fez hoje, o ministro Luiz Fux, foi o contrário do que o STF tem feito, Pavinato. Quando você lembrou que eles em maio mudaram o posicionamento, eles trocaram o pneu do carro com o carro andando. Só que o carro agora capotou, foi parar no desmanche. Já tiraram tudo, o Luiz Fux tirou tudo. Porta, maçaneta, pneu, inclusive o motor. Acabou. E quando ele foi falar, né, começou a falar do crime, né, do golpe de Estado, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça a governo legitimamente constituído, aí a coisa foi ficando mais densa. Primeiro ele começou com a situação gramatical. O verbo é tentar depor. Depor. Não é cogitar depor, pensar em depor, planejar depor. É o ato capaz de tirar da presidência o presidente Lula. Deu aula, né, Pavinato? Eu direi aos meus alunos a partir de amanhã. Se você quer aprender direito, o Fux hoje nos ensinou teoria geral, filosofia, constitucional, teoria geral do processo e direito criminal. Além de história do direito, além de argumentação jurídica. E ainda ele fez questão de dizer, ele ia citando tanta jurisprudência. Olha, eu não vou falar aqui para não ficar chato quem é o relator, viu, Carmen Lúcia? Ele não falou o nome da Carmen Lúcia, tá? A minha leitura do cenário foi essa, porque muitas das decisões que ele usou, eu chequei, são de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Perfeito. Então ele meio que acossou os dois próximos votantes. Ora, vocês querem ser justos ou não? E ele tem uma frase que ele usa também: não cabe a nenhum juiz o papel de acusador nem de corrigir os atos da denúncia. É sensacional. Ele põe uma pressão, né, para os próximos votantes. Você salientou bem que no caso do Zanin, ele citou o próprio ex-presidente Lula, o próprio caso que ele era patrono. Eu não queria falar, mas falei. Você, enquanto advogado do Lula, defendeu a anulação do processo por incompetência relativa. O que você vai fazer agora com uma incompetência absoluta? Ou você é corrupto? Exato. Ou você foi corrupto lá ou será cá. Foi essa a mensagem que ele passa para o Zanin. Ou você foi corrupto lá ou será cá. Ou não é corrupto. Se votar de acordo com aquilo que você defendeu. Isso. E agora você está mencionando a Carmen Lúcia, né? Que ele citou alguns exemplos de relatoria dela. Muitos. Vai ficar numa saia justa. Não sei se ela usa saia, né? Vai ficar justa. Pois é. O Dino também. Ele apontou o dedo. Usa saia? Não, eu estou falando do voto. Não só porque ele tinha obrigações como ministro, mas ele chega num ponto que ele diz o seguinte. Aliás, quando... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos anais de Marx? Pois é,
Aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.